Olá, bom ter de volta você a esse canal. Nessa oportunidade vamos cobrir o tópico 11 do curso EA 072, Inteligência Artificial em Aplicações Industriais. O título desse tópico é Sistemas Complexos e Redes Complexas. Esse material foi elaborado em conjunto com a Alan Godoy Souza Melo, que na época era aluno de doutorado junto ao programa de pós-graduação aqui da Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp. Muito bem. Como o título indica, essa videoaula vai ser dividida em duas partes. Inicialmente vamos tratar do conceito de sistemas complexos e em seguida vamos definir e apresentar todos os conceitos mais relevantes envolvidos com o estudo e a implementação de redes complexas. Então, parte 1, sistemas complexos. Inicialmente vamos apresentar algumas definições, vamos falar do contraste entre duas correntes de pensamento, né, o reducionismo e o holismo. Vamos falar um pouco de auto-organização e comportamento emergente, dar alguns exemplos, apresentar referências e extensões de sistemas complexos. Então, um sistema complexo é aquele no qual grandes redes e componentes, então essa palavra rede já aparece aqui e indica claramente que nós necessitamos do conceito de interação de vários componentes, e de modo que a essência de um sistema complexo não está na natureza no entendimento dos componentes apenas, né? Mas também de suas interações. Então, definir que os componentes estão em rede indica que eles estão interagindo, né? Então, um sistema complexo é aquele no qual grandes redes de componentes sem controle central, uma outra característica importante, né? Não há o sistema é distribuído e auto-organizado, né? Não tem controle central. E com regras de operação simples, levam a um comportamento coletivo complexo, justamente impulsionado aí pelas interações desses componentes, né? Processamento sofisticado de informação e adaptação via aprendizado ou evolução. Então, o estudo de sistemas complexos representa um novo ramo de atuação científica que investiga como as relações entre partes sustentam o comportamento coletivo do sistema e como o sistema interage e estabelece relações com o ambiente, ok? Então, duas vezes apareceu a palavra relações aí, indicando a necessidade de troca de informação, troca de energia ou alguma outra parceria aí entre os componentes e entre componentes do sistema e o ambiente externo. Então, um sistema vai ser complexo quando ele não puder ser apropriadamente descrito em poucas palavras ou em poucos bits de informação. Okay? Os componentes podem ser simples e, portanto, descritíveis em poucas palavras, né? Mas como eles estão interagindo de formas variadas e diferenciadas, né? A descrição dessas interações vai requerer uma quantidade grande de informação, certo? Então, os modelos matemáticos de sistemas complexos são geralmente fundamentados em mecânica estatística, teoria de informação, dinâmica não linear e teoria de grafos, justamente essa última aí, para permitir a modelagem dessas interações, que são fundamentais para muitas funcionalidades apresentadas por sistemas complexos só existem sustentadas pelas interações de seus componentes.
pela forma como os componentes se conectam. Okay? É o que eu estou dizendo aí nessa última parte do slide, né? A funcionalidade de um sistema complexo está intrinsecamente vinculada às relações estabelecidas entre as partes e não apenas ao papel individual das partes que o constituem. De modo que, se eu dominar completamente, se eu conhecer completamente as partes que constituem um sistema complexo, isso não me garante a possibilidade de entender como o sistema vai operar ou está operando. Okay? Em inteligência artificial, né, no contexto de inteligência artificial, a gente estuda sistemas complexos porque eles promovem o seu estudo, né, permite que a gente analise o surgimento de consciência e de inteligência a partir de elementos simples. De fato, o nosso cérebro, se a unidade básica de processamento do cérebro é um neurônio artificial, né, em cima da conectividade desses muitos e muitos elementos simples de processamento, né, que se consegue a emergência de todo o comportamento inteligente que a gente observa no cérebro humano. Tá? E também, ao estudar sistemas complexos num contexto de inteligência artificial, é possível entender a inteligência como um comportamento emergente. Isso ajuda a progredir aí na modelagem, no entendimento de várias funções e da forma como componentes e regiões aí do cérebro conversam entre si. Okay? Sustentam também o estudo de sistemas autônomos em interação, que podem levar a comportamentos globais complexos a partir de agentes mais simples. Então vamos ver no tópico 12, que é o próximo tópico do curso, robótica coletiva, né? Sistemas multiagentes, e esses sistemas normalmente são caracterizados por serem distribuídos e assíncronos. Vamos entrar então nesse contraste entre duas correntes de pensamento, né, o reducionismo e o holismo. Né? O reducionismo está fundamentado na estratégia de particionar sistemas de elevada complexidade em subsistemas cada vez menores e mais simples, até que seja possível resolver cada um dos subsistemas, ou enquanto o custo-benefício do particionamento se mostrar compensador. A solução para o sistema completo vai consistir, então, na combinação, agregação das soluções dos subsistemas. Então, está implícito aqui que as interações que vão ser perdidas com o particionamento, né, não são decisivas para a compreensão do sistema como um todo. Então, é evidente que o reducionismo não vai se encaixar bem no contexto de sistemas complexos, onde já se afirmou aqui que as relações entre as partes são condicionantes de funcionalidades relevantes aí do sistema. Né? Então, o reducionismo é ainda um modelo predominante na ciência, mas que vem encontrando mais e mais dificuldade em tratar problemas de interesse prático. Né? As novas tendências são denominadas de network science e entram em conflito com essa visão reducionista. Né? Professor, mas como assim modelo predominante na ciência? Então, a gente pode mencionar a própria divisão feita em ambientes acadêmicos, por exemplo, nos cursos de engenharia. Então, se divide em várias engenharias, engenharia mecânica, engenharia agrícola, elétrica, química e assim por diante. E essas divisões, obviamente, forçam um particionamento de um conhecimento amplo, que podemos chamar de engenharia, né? E acaba fazendo com que o estudante de um desses cursos aí tenha uma visão
não holística, né, desse todo aí, ok? É uma forma eficiente de viabilizar a aquisição de conhecimento, né, definindo um domínio mais restrito, mas acaba polarizando e levando a uma visão limitada desse todo, tá? E o holismo, então, é o oposto do reducionismo por trabalhar com essa visão sistêmica, ou seja, não faz sentido aqui, ou eu perco muito, né, se eu particionar esse todo em subsistemas menores, ou seja, eu tenho que trabalhar com o sistema em interação, como um todo, né? Então, o holismo está fundamentado em qualquer ponto de vista segundo o qual as propriedades dos elementos constituintes de um todo são determinadas pelas relações que eles sustentam com outros elementos. Ou seja, sem essas relações, não faz sentido estudar o sistema, né? Eu perco o essencial dele. Nesse caso, um elemento em um sistema holístico não pode existir isolado do todo. Ou pode, mas fica descaracterizado e fica inviabilizada a determinação do seu papel, né? Exemplo, o significado de uma palavra em um texto depende de seu relacionamento com outras palavras do texto, ou seja, depende do contexto, né? Eu cito aqui, eu vou citar muitas outras referências para sistemas complexos, leituras complementares, né? Mas eu destaquei aqui esse trabalho de 2012 que, assim, que aborda essas questões holísticas, né, ou sistêmicas sobre um ponto de vista organizacional, né? Bom, por falar em organização, né, a gente entende que um sistema complexo que está em interação, ele não tendo controle central, a organização que vai emergir ali é uma auto-organização. Então vamos definir a auto-organização, né? É um fenômeno derivado da interação de múltiplos agentes, caracterizado pela presença de realimentação positiva, realimentação negativa e interação local, né? Um exemplo bem prático e didático aqui é o controle de preços num sistema de mercado livre, né? A gente sabe que a demanda representa uma realimentação positiva que pode levar o preço para cima, né? A oferta pode trazer o preço para baixo, representando uma realimentação negativa, e certamente todos os mercados têm uma natureza local, né? Mesmo havendo, por exemplo, sobra de um certo produto numa região bem distante, esse fenômeno tem pouca influência sobre o comportamento desse mesmo produto no mercado bem distante, onde ele está em falta, né? Então, a dinâmica do preço ali não vai depender do que está ocorrendo muito longe, justamente porque as interações locais é que fazem toda a diferença, né? E como eu não tenho, como não há um controle central e não se tem como prever para onde um conjunto grande de elementos em interação vai caminhar, né? Como ele vai se organizar, se auto-organizar, né? Então nós nos referimos a esses fenômenos auto-organizados como comportamentos emergentes em sistemas complexos, né? E aí vem essa famosa frase característica de sistemas holísticos e sistemas complexos, né? O todo é mais do que a soma das partes, justamente porque as partes estão em interação, ok? Essa é a essência do holismo e, portanto, também dos sistemas complexos. A interação, no caso local, né, diz muito acerca do comportamento do sistema como um todo, inviabilizando abordagens reducionistas que
simplesmente vão abortar essas interações para estudar cada componente isolado do todo, né? Aqui eu destaco mais uma referência de Stuart Kauffman. Ele trata justamente de como a auto-organização e a complexidade caminham juntas em certos sistemas. E, de fato, como tem ocorrido em quase todos os tópicos do nosso curso aqui, né? Nós estamos fornecendo ferramentas para vocês modelarem o mundo de uma forma mais competente, né? Então, Kauffman mostra que os processos, os sistemas complexos são produzidos por processos e leis de auto-organização. Okay? Então vamos dar um exemplo prático aqui de um sistema complexo cujas funcionalidades não poderiam se manifestar sem a interação das partes que compõem, né? Esse exemplo aqui é um organismo completo de um ser vivo superior, tá? Então vamos lá. A teoria do escalamento metabólico em animais, né? Então, um animal é um organismo formado por vários órgãos que estão em interação e em sinergia para manter a vida do animal, né? Então, enquanto a superfície de um animal escala aproximadamente de acordo com o quadrado de seu tamanho, seu volume escala pelo cubo do tamanho. Se a taxa metabólica, medida em watts, né, aumentasse de acordo com a massa dos animais, os animais grandes superaqueceriam, ok? Então, isso não ocorre e tem que ter uma razão para que essa regra aqui seja violada, né? E então a gente percebe aqui que a relação entre a massa corporal e a taxa metabólica segue uma lei bastante clara. A gente pega desde de um ratinho até o elefante lá em cima, né? E dá para perceber que os animais, inclusive o homem aí, né, obedecem, seguem muito bem esse comportamento, sendo os dois eixos aqui em escala logarítmica, ok? Então, como que é essa teoria de escalamento metabólico? O metabolismo não cresce naquelas proporções apresentadas no slide anterior. Ele cresce de forma sublinear com a massa do animal, com um expoente de 3/4. O denominador aí dividido por 4, né, não tinha nenhuma explicação assim, direta, né? Então, usando as leis de sistemas, as ideias de sistemas complexos, foi desenvolvida a teoria de escalamento metabólico, que afirma que o sistema circulatório desses animais superiores aí, né, aproximaria uma quarta dimensão, e daí vem a origem do denominador, né? Então, o sistema circulatório funciona como esse mecanismo de interação dos órgãos dentro de um animal, né? E permitindo que a taxa de metabolismo não cresça tanto com o tamanho do animal, né? Então, essa mesma ideia também pode ser aplicada, além de indivíduos, para cidades, né? A gente pode interpretar uma cidade como um conjunto de subsistemas que estão aí em interação e o fluxo e a eficiência com que os recursos, a energia e tudo mais que flui por uma cidade, por um centro urbano, né, acaba tendo uma eficiência maior do que se as coisas estivessem dispersas, né? Então, a conectividade de uma cidade acaba tornando mais eficiente o fluxo de informação, né, com menos perda de energia, vamos dizer assim, ok? Com isso a gente conclui essa breve introdução e
e exemplificação aqui de sistemas complexos, apresentando algumas leituras interessantes aqui, que podem enriquecer ainda mais a visão de vocês sobre como o mundo se organiza, né? E também são apresentadas em muitas dessas referências várias técnicas aí de modelagem de sistemas complexos, né? Que, como mostra esse último título aqui do livro de Wolfram, né? Um novo tipo de ciência, né? Que a gente também chama de Network Science, como já mencionado, né? E para concluir aqui essa parte 1, né, de sistemas complexos, cabe mencionar extensões de sistemas complexos. Nossa, professor, mas modelar um sistema complexo já é um desafio importante, né? E agora vem extensões, sim, e essas extensões justamente se referem à conexão entre sistemas, ou seja, sistemas de sistemas ou Cyber Physical Systems, né? Então, existe sim a interdependência de sistemas complexos, nós sabemos disso, né? Uma sociedade, se um organismo é um sistema complexo, como provado aí pela teoria do escalamento metabólico, né? Então, uma sociedade de indivíduos também forma um sistema de sistemas, né? Também forma um sistema complexo e, portanto, ele é um sistema de sistemas, né? E então convido vocês a fazer essas leituras adicionais e faço aqui um prognóstico, né, de que cursos de engenharia na graduação, num futuro não muito distante, né, vão surgir cursos de engenharia com esse tema aqui, tipo, como hoje tem engenharia de alimentos, por exemplo, né? Engenharia de computação, nós vamos ter engenharia de sistemas, ok? Justamente para preparar nessa visão aparentemente contraditória, né, reducionista, né, de focar em partes de um todo, né, esse tipo de engenharia vai dar uma visão mais holística e permitir que o estudante domine técnicas justamente para modelar melhor essas interrelações de sistemas, né? Então, agora nós vamos entrar na parte 2 desse material, tratando de redes complexas, né? Após uma contextualização e uma exemplificação de onde elas estão presentes, né? A gente vai abordar os principais tipos de redes e também falar de métodos de crescimento, ok? Além de índices que medem propriedades topológicas dessas redes. Então, se a rede é complexa, nós já vimos pela definição de sistemas complexos agora na parte 1, que é muito difícil, muito desafiador descrevê-la completamente. Então, cabe verificar propriedades topológicas gerais e que fazem um sumário aí das propriedades essenciais da rede como um todo. Tá? Então vamos lá. Em diversos ramos da ciência é comum a formulação de problemas valendo-se de estruturas em redes, modelos em grafo, portanto. Né? Essa abordagem se contrapõe às abordagens mais reducionistas, uma vez que ela considera não apenas as partes formantes, como também as interações dessas partes, que já vimos serem fundamentais para o estabelecimento de certas funcionalidades. Vamos dar exemplos aqui. Esses modelos em rede são capazes de explicar o surgimento de efeitos advindos de comportamento emergente, como também já falamos, né? E, de novo, eu vou apresentar muitas outras referências mais ao final, mas eu destaco aqui esse trabalho de 2003. 2003 foi um ano onde foram lançados vários trabalhos importantes na área de redes complexas. Um deles é esse daqui, ok?
que eu estou mencionando aqui. A gente vai definir esses conceitos de small world e scale free, ok? Então, histórico, né? No início ao início das pesquisas com redes, com redes em geral, né? Ocorreu há meio século atrás. E, inicialmente, a pesquisa com redes complexas, bom, aqui, né? A pesquisa inicial em redes complexas se pautava por modelos aleatórios, né? Mas eu já vou falar disso. Deixa eu ler só esse trecho aqui em cima, né? Então, a pesquisa em redes complexas vem ganhando força com o aumento do poder do processamento, o que permite a análise de dados e a implementação de redes reais, né? Ou seja, eu vou estudar redes já existentes na natureza, mas também eu vou implementar redes reais, redes de transporte em centros urbanos, redes de distribuição de energia elétrica, redes de computadores, por exemplo, ok? E aqui, evidentemente, toda vez que a gente fala do aumento do poder do processamento, é o presente que eu ganho com a lei de Moore, aspecto que eu sempre venho mencionando desde o início desse curso, né? A viabilidade de boa parte das técnicas de IA se deve ao grande desenvolvimento ocorrido com a manutenção da lei de Moore por décadas aí, dobrando a capacidade de processamento e memória das máquinas, ok? Então, como eu mencionei de forma trocada aqui, né, os primeiros modelos da tentativa de modelo de representar redes reais, né, sustentava que a conexão entre nós da rede se dava de forma aleatória, né? E isso perdurou por muitos anos, né? E somente mais recentemente é que se percebeu que esses modelos não refletiam muito bem a realidade, né? Aí, em 1998, foram propostos modelos mais realistas, como, por exemplo, o modelo de Watt-Strogatz, chamado redes Small World, que nós vamos definir a seguir. E logo no ano seguinte foram propostas as redes Scale Free. E, portanto, esses dois modelos tendem a ser mais realistas ao representar como de fato se conectam componentes em redes naturais aí, tá? Ou redes implementadas pelo ser humano, como já exemplificado. Então aqui a gente só estou mostrando um exemplo de uma rede aqui, né? Que tem também uma dinâmica, ou seja, essas conexões podem desaparecer ou novas conexões podem ser criadas, nós podem sumir ou surgir, né? E de fato, olhando aqui essa rede, fica um pouco estranho imaginar a possibilidade de a descrever completamente. Então, normalmente o que a gente faz em redes dessas dimensões, né, é tentar extrair índices que sumarizam as propriedades topológicas e, claro, tentar visualizar algumas relações, mas de preferência a ideia é fazer uma descrição holística mesmo desse sistema e também tem na parte final aqui desse material, né, a gente vai trabalhar com técnicas de crescimento de redes que chegam em topologias como essas que vocês estão vendo aqui. Tá? Então, onde estão presentes essas redes complexas? Basicamente, a literatura costuma dividir em 4 partes. Aqui nesse slide a gente vê 3 delas. Né? As redes complexas estão presentes nas ciências sociais, as redes de interação social, redes de relações entre palavras de uma língua, redes de colaboração científica, redes de contato sexual e assim por diante, ok? Nas ciências econômicas, nos sistemas de interação de consumidores com produtores, rede de fornecedores para a síntese de produtos de alta tecnologia e alto valor agregado,
só para dar alguns exemplos, né? Nas ciências biológicas, né, na ecologia, em redes tróficas, relações de dependência, quem é alimento para quem aí num sistema ecológico, né? Redes sociais intra e interespecíficas, na genética, em redes de interações gênicas, e na medicina, na dispersão de doenças infecciosas, em redes metabólicas e em redes neurais reais. Okay? Como exemplo, assim, um exemplo clássico na linha de interações sociais, né, temos o experimento de Stanley Milgram, dos anos 50, 60, né, em que eu vou comentar um pouco mais a seguir no próximo slide, mas deixa eu antecipar aqui, né? Então ele fez o seguinte experimento, ele elaborou muitas cartas, naquela época não tinha internet, né, era tudo pelo correio e carta física mesmo, né? Então elaborou muitas cartas, enviando para todos, distribuída por várias regiões lá dos Estados Unidos, e solicitando, indicando que era uma pesquisa científica e solicitando que a pessoa fizesse aquela carta chegar a uma certa pessoa de uma certa cidade que trabalhava com um certo tipo de profissão. Tá? Evidentemente, espera-se que as pessoas que primeiro receberam a carta não tivessem a menor ideia de quem seriam essas pessoas para a qual as cartas se destinavam, né? E elas tinham então que imaginar um caminho intermediário até chegar àquela pessoa. Digamos que a carta deveria chegar a alguém que mora numa cidade lá do Alasca e a pessoa está lá na Flórida, né? Então ela tinha que imaginar no seu network naquela época, né? Alguma pessoa que tivesse maior probabilidade de conhecer alguém no Alasca, né? Então ela iria submeter essa carta para essa pessoa e o processo iria ser retomado. Agora a missão seria dessa segunda pessoa definir quem seria o próximo nó nessa rede até chegar no destino. Evidentemente que muitas cartas se perderam aí no caminho, mas aquelas que chegaram no destino e houve o registro de todos os passos, né, se concluiu de forma surpreendente que assim, a distância média naquela época, né, entre quaisquer dois cidadãos da face da Terra poderia ser muito menor do que se imaginava, e de fato se chegou a 6 níveis de distância, ou seja, em média, eu me conecto a qualquer outro cidadão da face da Terra, isso numa época ainda sem as redes sociais, né? Por 6 níveis de distância, ou seja, existem em média 6 pessoas para me conectar com qualquer outra pessoa da face da Terra. Então, as redes de relações entre palavras de uma língua envolvem tanto as palavras com as quais outras palavras se relacionam, como elas se conectam em uma frase, como a rede de palavras em um dicionário, né? Redes de citações foram as primeiras a serem estudadas nesse contexto de redes complexas. Citações entre pesquisadores, né, entre autores aí de trabalhos acadêmicos. A rede neural de um verme, né, é livre de escala e forma uma rede mundo pequeno, ou seja, foi modelado completamente o cérebro desse verme, ok? E então, nesse trio aqui, falta falar de um quarto sustentáculo aqui, físico, né, para as redes complexas, mas em termos de redes sociais, econômicas e biológicas, a gente tem vários exemplos, tá? E, como falei, o experimento de Milgram mostrou que as redes sociais são um mundo pequeno, nesse sentido de, mesmo não sendo
densamente conectado, mas o caminho médio entre quaisquer pares e nós é bem baixo, indicando essa natureza de mundo pequeno para a rede, tá? Então já fiz a descrição desse experimento de Milgram aqui. Qualquer coisa, vocês interrompam o vídeo e leiam o slide com mais calma. Então, repare que nesse experimento de Milgram, os envolvidos possuíam apenas informações como primeiros nomes, cidades em que residem os destinatários, né, emprego deles, né? Portanto, eram poucas informações, eles tinham que se virar ali para definir o próximo nó. Então, cada pessoa podia repassar a carta a outro indivíduo que ela imaginava estar mais próximo do alvo, sem qualquer conhecimento mais profundo sobre a topologia da rede social, particularmente naquela época, né? Mesmo assim, os participantes foram capazes de encontrar caminhos eficientes, conectando as pessoas da origem ao destino com uma quantidade média bastante reduzida de nós, né? Então está aqui o exemplo de um nemateuminto cujo cérebro foi completamente mapeado, né, mostrando que ele é o padrão de conectividade dos neurônios forma uma rede complexa. Temos aqui 3 exemplos, uma rede trófica em um lago, colaborações entre cientistas, com autoria de trabalhos, por exemplo, né? E rede de contato sexual entre parceiros, né? Então, são redes diferentes, associadas a processos bem diferentes, né? Um biológico, outro social, os outros dois aqui sociais, né? E, no entanto, elas apresentam propriedades em comum. Dentre elas está essa questão do mundo pequeno, e também essa possibilidade de serem redes scale free. Nós vamos definir um pouco mais adiante. No mundo pequeno, acabei de definir aí com o experimento do Milgram, né? E a quarta frente aqui que caracteriza redes complexas está nas ciências exatas, né? Por exemplo, na representação de redes elétricas, o próprio backbone da internet, links entre páginas na web, representação de circuitos integrados, modelagem de mecânica estatística, organização de redes peer-to-peer, redes de preferências em um sistema de recomendação, redes de transporte em geral, né, redes de dependência entre softwares e assim por diante, né? A área acadêmica que mais contribui, que mais publica na linha de redes complexas, certamente, seguramente, é a física, tá? Mas é evidente que a computação e muitas outras áreas de engenharia e também medicina, biologia estão envolvidas e interessadas e têm contribuído, ok? Então vamos começar a falar dos tipos de redes, como nós já mencionamos, a primeira tentativa de modelar o mundo conectado, né, ocorreu com os modelos de Erdős e Rényi, de redes aleatórias, né, onde os links são adicionados com igual probabilidade entre os nós. A conectividade segue uma curva de distribuição normal. Se eu gero os links segundo essa regra aqui, ao final, o comportamento médio do grau dos nós, né, vai obedecer essa distribuição gaussiana que vocês estão vendo aqui, né? Para redes grandes, todos os nós terão aproximadamente o mesmo número de links, mas segundo com uma dispersão que cabe bem nessa distribuição normal, tá? Então é uma rede interessante, sim. Existem fenômenos naturais que obedecem a esse tipo de modelo, né? Mas a grande maioria das redes na natureza não segue esse modelo de rede aleatória, ok? Embora
por muitas décadas, esse era o único modelo, ou era o modelo predominante para descrever a natureza. Em seguida, surgiu o modelo de Watts-Strogatz, de redes fortemente clusterizadas e com algumas conexões aleatórias, né? Então, aqui a gente vê da esquerda para a direita, eu vou aumentando a probabilidade de criar conexões aleatórias. Então você vê no extremo esquerdo aqui uma rede totalmente regular, com uma vizinhança que segue uma regra clara, né? Depois você vai vendo algumas conexões aleatórias que já cria uma rede small world, portanto, para ser uma rede small world eu tenho que ter algumas conexões, digamos, sem sentido. Por exemplo, eu posso conhecer, nem que seja por acaso, né, uma pessoa lá na Polônia, né? Eu não tenho vínculo nenhum familiar. Pode ser que eu tenha encontrado essa pessoa numa viagem turística que coincidiu nós dois estarmos lá juntos e estabeleci uma relação mais duradoura, né? E, portanto, é esse tipo, numa rede social, eu estou falando desse tipo de conexão aleatória que pode surgir com as experiências de vida de cada um, tá? E se eu continuar seguindo à direita, eu vou acabar gerando uma rede Erdős-Rényi, né? Uma rede totalmente com conexões totalmente aleatórias, que a gente já viu que a distribuição do grau dos nós segue lá aquela gaussiana, tá? Então, Small World é esse modelo intermediário entre uma rede totalmente regular e uma rede aleatória, ok? Então, se eu vou construir um modelo Watts-Strogatz, no início a rede tem um anel com N vértices, cada qual conectado a seus K vizinhos mais próximos, uma rede totalmente regular, né? Aí cada aresta do grafo original é reconectada com probabilidade P, sem a possibilidade da criação de laços ou multiarestas, tá? A reconexão de uma aresta é feita ao desligá-la de um de seus extremos, escolhido aleatoriamente, conectando-a a um vértice selecionado também de forma aleatória, tá? Uma nova conexão, né? Pode-se observar que, quando P é igual a zero, a rede final mantém-se como um anel ordenado, enquanto que, quando P é igual a 1, a rede torna-se plenamente aleatória, né? E daí, logo no ano seguinte, nesse modelo Watts-Strogatz é de 1998 e o modelo Scale Free é de 1999, né? Então, modelos anteriores, como o grafo aleatório de Erdős-Rényi e o modelo Small World de Watts-Strogatz, propunham formas de geração de grafos em que a quantidade de vértices no sistema era definida a priori, sendo permitida a criação apenas de novas ligações no decorrer do tempo. Apesar de suprir algumas das características comuns às redes complexas, esses modelos mostravam-se insuficientes para explicar a origem de tais sistemas. Em ambos os casos, por exemplo, a distribuição de graus segue uma distribuição de Poisson. E está aqui para várias parametrizações, né, de lambda, como se comporta a distribuição de Poisson, ok? Então, através da análise das redes reais, é possível observar que, em geral, elas não são fechadas a novos nós. E em redes de interação social é comum o aparecimento de novos membros naquele grupo social, através do nascimento ou da mudança de pessoas, por exemplo, assim como de tempos em tempos surgem novas espécies em redes biológicas, alterando sua estrutura de relações. Também é possível verificar que, em algumas redes, para cada nova relação criada, há uma probabilidade maior de que o nó que a receba seja um nó altamente conectado.
Tal característica pode ser vista na rede de citações científicas, onde artigos já bastante citados apresentam maior probabilidade de receber novas citações, ok? Então aqui a gente vê, por exemplo, o mapeamento da internet que foi feito numa época, algumas décadas atrás, né? Que mostra um comportamento da presença de hubs, né? Justamente desses nós altamente conectados que têm maior probabilidade de receber novas conexões, né? Então a internet é uma rede que está sempre em crescimento e os modelos anteriores não a conseguiam descrever de forma tão competente, né? Daí o surgimento dessas redes chamadas livres de escala. Então, as principais características das redes livres de escala são conectividade, segue uma lei de potência, como vocês estão vendo aqui. Essa é da rede aleatória, só para contrastar, né? Vocês estão vendo aqui uma distribuição em lei de potência, onde tem uma quantidade muito grande de nós com baixo grau de conexão e uma quantidade bem reduzida de nós com muitas conexões, muitos links, ok? Da mesma forma como existe uma quantidade muito grande de pequenas cidades, pequenos centros urbanos, e uma quantidade bastante reduzida de gigantescos centros urbanos, ok? E eu posso exemplificar em muitos outros contextos. Vou dar um último exemplo aqui de redes sociais, né? Não necessariamente rede social é muito fácil dizer que você tem amigos. Não estou falando amigos mesmo que você nutra aí com os seus relacionamentos, né? Então, existe uma quantidade muito grande de pessoas que têm poucos amigos e uma quantidade muito pequena de pessoas que têm centenas ou milhares de amigos, né? Então, essa conectividade que segue a lei de potência certamente vai caracterizar esses exemplos de redes que eu dei agora, tá? Então, tendo a lei de potência, vão naturalmente surgir os hubs, eles são em pequeno número, e hubs são nós altamente, densamente conectados, né? Há também o surgimento de hierarquia na topologia dessas redes e elas certamente também vão ser redes small world, ok? Então aqui vemos exemplos de redes que admitem serem descritas como sendo scale free. Então tem a própria internet, redes de interações de espécies, redes neurais, os cérebros, né? Padrões conectivos de neurônios, né? Redes gênicas e proteicas, sistemas de tráfego aéreo, sistemas de distribuição de energia elétrica, redes de interações sociais, redes de relações comerciais, ok? Cabe aqui um porém, né, um destaque, que existem trabalhos na literatura questionando, dizendo que essas redes scale free não são tão universais assim como se pensava, né? Então, em 2018 saiu esse trabalho que estudou em torno de 1.000 redes reais, mostrando que as propriedades de serem scale free, que eu deveria já ter definido, mas vou definir agora, né? por que esse nome scale free, tá? Na verdade não são tão frequentes assim, tá? Eles estudaram e chegaram à conclusão que a partir de hipóteses estatísticas, né, apenas 4% das redes que eles estudaram eram de fato scale free, tá? Enfim, então há ainda um certo debate e isso mostra aquela dinâmica que em vários momentos desse curso eu já abordei, né? Então as teorias científicas são refutáveis, né? Então, Barabás e Albert afirmaram que predomina nas redes aí pela natureza, pelo mundo afora, né? Elas são predominantemente scale free e vem esse trabalho aqui fazendo um estudo cuidadoso, mostrando que não é bem assim, tá? No entanto,
há algumas críticas também a esse trabalho, dizendo que o critério utilizado para caracterizar uma rede como scale free estava muito apertado e, portanto, acabou descartando redes que podem sim ser consideradas scale free. Então, eu não vou entrar nesse debate, nós não somos aqui cientistas de rede, tá? Mas eu gostaria de alertar que está ocorrendo esse debate e isso é saudável, isso é ciência, ok? Então vamos finalmente definir, como o nome está dizendo, o que significa uma rede scale free. Então uma rede scale free é aquela que mantém as suas propriedades, né, mantenha os índices topológicos que eu posso extrair da rede, né, vão ser muito similares para a rede como um todo, ou se eu fizer um zoom e pegar uma outra escala, né, e analisar aquela subrede, ela vai apresentar mais ou menos as mesmas propriedades topológicas, e se eu der mais um zoom mudando a escala de novo, né, eu vou ter a manutenção dessas propriedades topológicas. Então, essas propriedades aí, por exemplo, distribuição de densidade, de grau de nós, grau de clusterização e outras propriedades que eu vou falar sobre esses índices topológicos um pouco mais adiante, né? Mas enfim, então não importa a escala em que eu analiso a rede, ela vai exibir a mesma topologia, ok? Essa é a ideia de redes scale free. Também no contexto de redes gênicas e proteicas, a gente vai ver a lei de potência aí se estabelecendo, né? A formação de módulos e também uma rede small world, okay? Nesse contexto de redes gênicas, proteicas, metabólicas aí. Tá? Em termos de redes sociais, nós já percebemos desde o experimento de Milgram, né? Aqui eu só destaco que as redes sociais são bastante modularizadas ou clusterizadas, né? E, como eu já comentei, né, a relevância desses links fracos que acabam ligando aleatoriamente grupos de amigos, né? E aí que cria ou viabiliza essa natureza de ser uma rede small world, ok? E o fato de uma rede social ser small world tem uma importância muito grande na eficiência da propagação de informações, boatos, né? E também na propagação de doenças infecciosas, né? Quando essas redes não são virtuais e implicam contato físico entre as pessoas. Né? Então, em geral, né, quando a gente fala de várias redes aí na natureza, né, normalmente elas vão ter essa natureza, podem ter essa natureza scale free, como já disse, há um questionamento recente aí sobre a frequência com que as redes naturais de fato são scale free, não está resolvido isso, né? Mas enfim, então as redes podem ter essa tendência de ser scale free, vão apresentar modularidade e também vão apresentar hierarquia. Então essas três figuras que vocês estão vendo aqui estão mostrando essa ideia, o que seria essa questão modular. Você vê aqui no centro, né? E aqui você vê três módulos conectados, formando uma hierarquia. Tá? E cada um deles é uma rede scale free e o todo também é. Tá? Justamente para ser livre de escala. Né? Aqui vocês veem um exemplo bastante interessante que foi obtido entrevistando estudantes num colégio de ensino médio americano, né, onde você vê aí as pessoas que se caracterizavam como sendo de brancos, os negros e
os outros, né, que poderiam ser indianos, latinos, né? Então vocês veem uma clara concentração respeitando aí a cor da pele, né? No estabelecimento das relações de amizade, e esses dois agrupamentos aqui entre os negros, esses dois agrupamentos entre os brancos, né, se devem aos dois níveis lá do ensino, aqui acho que era o ensino fundamental, ensino médio, tá? Então ficavam bem caracterizados, mas é claro que existiam conexões entre esses grupos também, tá? Então, é possível extrair informações de uma rede complexa sem precisar entrar nos seus detalhes e a descrever completamente, né? Bom, então, ao contrário do que ocorre em um grafo aleatório, onde se espera uma distribuição de graus binomial ou de Poisson, nas redes complexas, a distribuição de graus se dá segundo uma potência, como vocês estão vendo aqui. Esse gama que é o expoente aí da potência, né, normalmente varia entre 2 e 3 na prática, né? Essa constante positiva aí, né? Essa distribuição é chamada de lei de potência por ser justamente uma lei que matematicamente é descrita por uma função que tem um expoente, né? Apesar de serem esparsas, redes complexas, esparsas em termos de arestas, né? Comparado com as possibilidades de arestas, o número de arestas que de fato existe é bem menor, né? Então, redes complexas apresentam baixa distância média entre seus nós, portanto, são redes small world. Essa distância é proporcional a log de n, onde n é o número de nós, em oposição à relação linear esperada entre o diâmetro da rede e n. Essa propriedade é chamada de mundo pequeno, e essas redes também apresentam um alto agrupamento, clusterização, e seus nós formam comunidades. E isso não está restrito a redes sociais, tá? Uma rede metabólica também tem a comunidade ali de proteínas que interagem mais intensamente, né? Então vamos falar a partir de agora de métodos de crescimento, ou seja, se eu já conheço as propriedades de redes construídas, agora eu vou propor modelos de crescimento que permite chegar a redes completas, finais aí, né, que exibem essas propriedades de mundo pequeno e livre de escala, né? Então, vamos falar justamente do modelo livre de escala de Barabás e Albert, por isso o modelo BA, né? Então, foi um mecanismo proposto em seu artigo de 1999. Os principais modelos anteriores, como já mencionamos, eram o grafo aleatório de Erdős e Rényi e as redes Small Worlds de Watts e Strogatz. E esses modelos anteriores explicavam parcialmente as propriedades de redes complexas. Então, e mais, esses modelos anteriores apresentavam um número fixo de nós, alterando apenas a forma como esses estabelecem ligações. Aqui nós vamos construir uma rede e ter uma dinâmica de crescimento, tá? Então, a gente vai chegar a modelos como esses que você está vendo. Estão destacados aí alguns hubs, né, nessa rede. E é uma rede sintética, por exemplo, né? Então vamos lá. O modelo pode ser dividido em duas etapas: crescimento e conexão preferencial. Então a rede deve ser iniciada com uma quantidade M0 de nós, sendo um novo nó adicionado a cada passo. Junto do nó são adicionadas M arestas, onde M é menor ou igual a M0, tá? O preferential attachment é uma técnica que usa uma roleta aí, né, onde cada nova aresta
deve ligar o novo nó a um nó I existente na rede escolhido com essa probabilidade aí, ou seja, onde KI é o grau do nó I. Então, quanto mais conexões um nó já tem, é maior a probabilidade dele receber uma conexão desse novo nó que está surgindo, né? Como exemplificado aqui, né? Então eu vou acrescentar esse nó em vermelho e aqui vocês veem de acordo com o número de conexões, né? Existem 10 conexões ao todo nessa rede. Portanto, esse nó tendo 4 conexões, ele tem probabilidade de 0,4 de receber conexão desse novo nó, que é o que acaba acontecendo, mas essa conexão poderia ir para esses outros nós, mas as probabilidades aqui é 20% e 10%, tá? Então deu para entender? Então quando eu vou acrescentar um novo nó, eu vou conectá-lo com maior probabilidade para nós que já tem muitas conexões. É o chamado preferential attachment. E de acordo com Barabás e Albert, essas duas características são necessárias e suficientes para garantir as características livres de escala. De fato, o modelo Barabás e Albert oferece uma forma mais realista, uma vez que, ao contrário das antigas propostas, grande parte das redes reais são abertas ao aparecimento de novos nós. Após alguns passos, as propriedades estatísticas da rede se tornam independentes de tempo e tamanho da rede, né? De tamanho eu já tinha falado. Tempo entra aqui porque eu estou construindo o modelo e ao longo do tempo ele vai ficando maior, maior e maior, né? É nesse sentido que o tempo entra, né? Existem variantes desse modelo livre de escala, desde a sua proposta lá em 1999, né? Então, existe a possibilidade de adição e remoção de arestas, possibilidade de adição e remoção de uma ligação não necessariamente relacionada com o nó que foi adicionado. De fato, o fato de um nó já estar há muito tempo na rede não impede que ele ganhe ou perca arestas entre nós já existentes, né? Um aspecto interessante aqui é a possibilidade de eu levar em conta a qualidade intrínseca dos nós na hora de definir a distribuição de grau, tá? Então, nós, por exemplo, páginas web de melhor qualidade tendem a receber mais links, tá? E também esse conceito de envelhecimento de vértices, né? Então, a atratividade de um nó pode depender também de sua idade, como também a probabilidade de eu citar um trabalho na literatura pode depender do ano em que o trabalho foi publicado, tá? Então, aqui vocês veem um exemplo de crescimento levando em conta a idade do nó, né, esse fator de envelhecimento, né? Então, no primeiro caso, o nó inicial não envelhece, portanto, ele continua atraindo. Então, a ideia é o seguinte: eu parto com esse nó inicial e vou inserindo novos nós no sentido horário aqui, certo? Então, como esse nó não envelhece, ele acaba recebendo, nesse primeiro exemplo aqui, ele acaba recebendo todas as conexões, ele continua atraindo os novos nós, né? Conforme eu vou permitindo o envelhecimento do nó, né, a probabilidade dele continuar recebendo conexão vai caindo, né? As conexões tendem a ser com os nós mais jovens, né? E até a situação extrema em que os nós mais antigos só recebem a conexão do seu sucessor, tá? E aí eu vou criar um arco, como vocês estão vendo aqui. Então esse cenário ilustra todo o range de possibilidades aí quando eu trabalho com essa ideia de idade do nó. Então existe uma variante denominada modelo de crescimento proteômico e pode ser dividido nas seguintes etapas, né? No início, a rede
vai ter um conjunto pré-existente de vértices e arestas, e o crescimento a cada passo é a inclusão, a duplicação de um nó. Quando o nó é duplicado, ele vem com as arestas do nó escolhido para ser duplicado, tá? E parte dessas arestas vão ser removidas com probabilidade delta, e novas arestas podem ser criadas com probabilidade alfa. Esse mecanismo acaba utilizando indiretamente a ideia de preferential attachment, porque quanto maior o grau de um nó, maior a chance dele ter uma aresta duplicada, ok? Então está aqui o exemplo, esse nó em vermelho aqui foi escolhido para ser duplicado, a duplicação ocorre e o novo nó vai herdar as arestas do nó original, e parte delas vai ser removida com probabilidade delta, e parte vai ser criada, como essa daqui, nova aresta com probabilidade alfa, ok? Então é um modelo que obedece mais ou menos a dinâmica que se verifica ocorrer na interação de proteínas. Temos mais um modelo aqui, denominado Good Gets Richer. Então, cada nó possui um valor de fitness, uma qualidade relativa aos outros nós, chamado neta I, sendo que a cada aresta criada, os nós relacionados são escolhidos com probabilidade proporcional a essa qualidade relativa dos nós, né? E segundo também uma roleta aqui, né? A proporção da pizza ali da roleta vai indicar a probabilidade daquele nó receber uma aresta do novo nó, tá? Então, em lugar de eu definir essa probabilidade pelo grau do nó, eu vou definir agora pela qualidade do nó. Eu posso fazer uma mescla entre outros critérios, esses dois e outros critérios, né? Então, apenas algumas distribuições de fitness levarão a uma rede livre de escala. Uma distribuição óbvia aqui é a lei de potência, que é uma forma trivial de obter redes com características livres de escala segundo esse método de crescimento, tá? Então aqui eu estou exemplificando. Então o neta agora seria essa qualidade intrínseca do nó, e o novo nó em vermelho vai ter uma probabilidade de se conectar a cada um dos nós de acordo com as suas qualidades intrínsecas, né? Mais um modelo aqui chamado Connecting Nearest Neighbors. É um modelo baseado em redes sociais, no sentido de que os nós têm maior probabilidade de conectar-se aos nós que se relacionam com seus vizinhos. Ou seja, se tem dois nós A e B que são amigos de um nó C, né? Então há uma alta probabilidade deles também formarem uma conexão, justamente porque aumenta a chance de uma convivência social, né? Então, a probabilidade de eu me tornar amigo do meu amigo de um amigo do meu amigo aumenta, tá? Então, o modelo pode ser descrito da seguinte forma: as arestas podem ser conectadas por uma aresta real ou por uma aresta potencial. Dois nós são conectados por arestas potenciais se não há arestas reais entre eles, mas há um vizinho em comum com o qual os dois se conectam, com arestas reais, tá? Então, a rede começa com um único vértice, a cada passo deve-se criar um novo vértice com probabilidade 1 menos U, sendo este vértice ligado a um outro vértice escolhido aleatoriamente. Com probabilidade U agora, uma aresta potencial é convertida em aresta real. Redes geradas por esse modelo apresentam alto grau de clusterização. É possível verificar a ocorrência de preferential attachment nesse modelo. Nós, com mais vizinhos diretos a uma aresta de distância, costumam possuir mais vizinhos a duas arestas de distância. E o valor do expoente gama da lei de potência é determinado pelo valor de 1. Tá? Então, é mais uma técnica para gerar uma rede que obedece à lei de potência. Bom,
Terminada essa cobertura aí de métodos de crescimento, a gente vai falar agora de alguns índices que medem propriedades estruturais, né? Ou pelo menos vamos mencionar a literatura pertinente. Então, em termos práticos, a representação do conhecimento empregando modelos e redes complexas permite que propriedades estruturais das redes determinem funcionalidades dos sistemas. É algo que eu evidenciei desde o começo, né? É surpreendente até constatar que certas funcionalidades de redes complexas só se manifestam caso a rede tenha um certo perfil de conexão. Nós vamos ainda dar um exemplo bem concreto sobre isso. Tá? Quando as redes apresentam metadinâmica, ou seja, quando nós e conexões são criados e eliminados ao longo do tempo, a emergência de certos tipos de estrutura, ou seja, certos tipos de topologia da rede, é o resultado de fenômenos de auto-organização. Né? Então é natural imaginar que se a auto-organização depende de interações locais e essas interações são de um tipo ou outro, né? Então o fenômeno auto-organizado vai poder se manifestar ou não. Né? Então aqui eu cito uma referência relevante aí para abordar esses conceitos, né? Ou seja, como controlar o perfil conectivo de uma rede complexa. Outra referência importante é de um grupo brasileiro, coordenado aqui pelo Luciano Costa, e que eles fazem um survey de índices que caracterizam propriedades estruturais de redes complexas, como, por exemplo, distribuição de grau de nós, centralidade de um nó, grau de conectividade, de modularidade, de intermediação. Tá? Então, existem vários índices que permitem caracterizar a topologia de uma rede complexa, e redes complexas derivadas de sistemas bem diversos podem ter aspectos topológicos bastante coincidentes, mensurados por esses índices aqui. Tá? Então, eu não vou entrar nesses detalhes e solicito que vocês consultem essa literatura, esse survey aí. Agora, no nosso roteiro de estudos preparatório para a prova, lá eu apresento, tomo como exemplo uma rede pré-definida, extraio alguns índices topológicos daquela rede só para dar um saborzinho aí para vocês de como fazer, como se realizam essas tarefas de extração de atributos de uma topologia de rede. Tá? Finalmente, vamos ver um exemplo aqui concreto de que o perfil conectivo da rede interfere na sua funcionalidade, né? E para isso nós vamos contrastar aqui uma rede conectada aleatoriamente, uma rede padrão Erdos-Reni, com uma rede scale-free de Barabás e Albert. Tá? Então, a ideia aqui é a seguinte: no eixo X eu tenho a porcentagem de nós da rede que são submetidos à falha, e no eixo Y eu tenho o grau de degradação na performance da rede. Tá? Então perceba aqui no caso da rede aleatória que se as falhas ocorrem de forma aleatória ou intencionais, né, inteligente, vamos chamar assim, a degradação é a mesma, até porque uma tentativa de produzir de escolher nós numa rede aleatória que tentem maximizar a degradação não vai ser bem sucedida, ou seja, um ataque aleatório ou inteligente numa rede aleatória produz o mesmo efeito e há uma degradação ao longo do tempo. Okay? Já no caso de uma rede scale free, um ataque aleatório praticamente não promove degradação na rede. Tá? Um dos argumentos que ajuda a explicar isso é o fato de que a quantidade de hubs, que são os nós mais importantes numa rede scale free, né, é tão baixa comparado com os nós com baixa conectividade, que a probabilidade deles serem escolhidos nessa escolha aleatória por nós que vão falhar, né,
é praticamente desprezível, né? Por outro lado, quando o ataque, né, quando eu escolho a dedo os nós que vão ser submetidos à falha, obviamente eu vou optar pelos hubs, né? E nesse ataque inteligente, né? E aí a degradação começa a ficar bastante acentuada. Então, da mesma forma que uma rede scale-free é robusta a ataques aleatórios, né? Ela é bastante sensível a ataques inteligentes. Eu encerro aqui falando de redes complexas, apresentando uma literatura bastante ampla, né? E já que são muitas referências, eu gostaria de destacar nesse slide aqui o trabalho do Luciano Costa e coautores aqui do survey de índices topológicos para redes complexas, né? E nessa próxima página aqui, eu gostaria de dar destaque a esse trabalho de Newman aqui, de 2003, trabalho com muitas páginas, mas que faz um review bastante interessante sobre estrutura e função em redes complexas, ok? Eu termino fazendo um desafio aqui. Bom, tem leituras adicionais antes, né, de livros de ciência popular aqui, né? Mas que por isso mesmo são leituras mais leves e bastante informativas e que podem enriquecer o arsenal de conhecimento de vocês, tá? Destaco aqui esse link com notas de aula bastante interessantes e bem completas que enriquecem ainda mais um cenário que aqui nessa videoaula foi apenas introdutório, né? Então eu termino aqui, como eu também fiz no caso dos sistemas complexos, falando de sistemas, aqui a gente vai falar de sistemas de redes complexas ou redes em múltiplas camadas, e que também são chamadas de redes multiplexadas, né? Então tem aqui várias referências, mas eu vou apenas apresentar a ideia principal, mostrando aqui os nós, as bolinhas brancas aqui são os mesmos nós, tanto na camada de cima como na de baixo, e você pode vislumbrar aqui dois padrões de conexão, o azul e o vermelho. Isso pode representar, por exemplo, uma rede social, as relações de amizade que se tem no Twitter e também no Facebook, no caso aqui na outra camada, né? E é possível estudar cada camada isoladamente, mas também é possível estabelecer relações entre camadas. E mais uma vez, né, dependendo do sistema, esse estudo isolado de cada camada não vai refletir o todo, né? Então eu volto a ter esse problema de que o todo pode ser mais do que a soma de suas partes, né? E, portanto, já há uma tendência de se estudar redes complexas em camadas ou com essa ideia de conexões multiplexadas, né? E, para tanto, também existem ferramentas de visualização e de foco e filtragem, né? Como essas que eu apresento aqui ao final, né? Então, eu tenho já recursos para fazer análise de redes multiplexadas, né? E voltando aqui nesse slide, o pessoal de ciência de rede, que certamente vai bem mais a fundo do que nós fomos aqui nesse curso introdutório, né? Eles acabam fazendo um estudo estruturado de redes complexas, envolvendo a parte dinâmica, a parte estrutural e também essa parte de hierarquia e de multicamadas, né? Então, é uma área já bastante ampla, com muita bibliografia e sempre visando modelar o mundo de forma mais realista, mais próxima do que de fato os processos e suas interrelações ocorrem, tá? Eu não cheguei a mencionar aqui
coisa sobre esses aspectos dinâmicos, apenas falamos das técnicas de construção, mas, por exemplo, numa rede social eu posso estudar a difusão de um tweet, por exemplo, né? E tirar muitas conclusões sobre o seu conteúdo a partir da dinâmica da difusão daquela informação. Tá? Então, a dinâmica de espalhamento, o padrão de espalhamento de uma informação pode dizer muita coisa sobre o seu conteúdo. Né? Então, esses aspectos nós não conseguimos nos aprofundar aqui, mas fica aí fica a dica e a provocação, então, para vocês. Tá? Então, com isso, eu encerro esse material aqui, referente ao tópico 11, e agradeço a atenção de todos e convido aqueles que ainda não se inscreveram no canal que o façam, de modo a receberem notificações de lançamento de próximas videoaulas.